Estamos de volta com o programa Belas Manhãs. A todos os nossos telespectadores que estão aí deste lado, é com enorme prazer que nós entramos em tua casa desta forma, sem pedir licença, mas para fazer-lhe companhia. Nós queremos agradecer a todos os telespectadores pela audiência, quem está a assistir-nos via online, a nossa plataforma online. É só entrar para www.miramar.co.mz/tv-online. Está mesmo aí no rodapé do teu televisor. Essa é a nossa plataforma online. Em tempo real vais assistir ao programa Belas Manhãs. Tem o nosso Facebook, o Facebook da TV Miramar, que podes também assistir ao programa para também dar a opinião através do Facebook da TV Miramar. Na nossa cozinha, não é? Os nossos telespectadores já tiveram a dica do chefe Rogério, vai ser jardineira de vitelo de carne, não é? Com uma lomagul de caia catitia, mas temos hoje em estúdio, já estão connosco aqui os nossos convidados. Vamos falar de literatura, não é? Vamos falar da literatura infantil e temos connosco a Fátima Langa, que é escritora, e também o Alex Tal, que é escritor. Vão falar-nos deste momento de literatura e também estudantes da Universidade Eduardo Mondlane para falarem da reabertura do sarau da Universidade Eduardo Mondlane, esse sarau que visa assim impulsionar a fraca leitura no seio dos estudantes, e também vamos ter poemas aqui no programa. E temos música, e falando em música, Marizane, por que não cantares para nós? Pode ser? Bem-vindo. Bom dia Moçambique, bom dia Eunice, bom dia a todos aqui presentes. Podes cantar para nós? O que é que vais cantar? Eu vou cantar a festa do stick. A festa? Do stick. Do stick? Exatamente. A nossa festa ainda, falando em festa, Maló, como é? Presidente. Oh? Vamos à música então. Vamos à música. Tudo começou na semana passada, na festa do stick que havia lá na tia Mafalda. Havia um DJ, misturava lá o som, e o people agitado então gritava: isso está bom. Tocava o Marabenta, tchutchuqueta nos 60. O clima então esquenta e uma das cotas não se aguenta. Tocava o Marabenta, tchutchuqueta nos 60. O clima então esquenta quando o DJ bomba que zomba, ué. Que zomba Marabenta, tchutchuqueta nos 60. Que zomba Marabenta. O clima então esquenta. De repente uma cota leva-me pra dançar. Me arrasta pra pista e começamos a rebolar. E bem baixinho no meu ouvido pôs-se a falar coisas que eu não posso vos contar, yeah. Ela quis saber também se eu tinha namorada. Eu disse sim, ela perguntou-te da mesada. Eu disse não, ela disse então. Quando eu disse não, ela disse então. E eu disse não, ela disse então. Quando eu disse não, ela disse então. Dá-me um bico então. Dá-me um bico então. Toma o meu cartão. Dá-me um bico então. Yeah. Segura! Sinta o som, sinta o flow.
lá com a minha mãe a falar do stick, mas ela veio ter justamente comigo. Falou coisas no meu ouvido, prometeu mundos e fundos. Foi tão descarada que até pôs o seu cartão no meu bolso e disse o seguinte: dá-me um bip então, dá-me um bip então. Toma o meu cartão mais logo, dá-me um bip então, dá-me um bip então, dá-me um bip então, dá-me um bip então, oh filho, dá-me um bip então, dá-me um bip então, dá-me um bip então, toma o meu cartão. Essas cotas, dá-me um bip então, já não sabem mais o que Dá-me um querem. bip então, dá-me um bip então. Pra ela já não importa a Toma o meu idade. cartão mais logo, dá-me um bip Já vem como então. filho, quanto mais Dá-me velho um melhor. bip então, Pra ela quanto dá-me mais um novo bip melhor. então. Dá-me um bip Yeah. então, oh filho, Estou a render, dá-me yeah? um bip então. Tá complicado, Dá-me um bip então, tá difícil isso. dá-me um bip então. Pois é, assim tivemos aqui a música Marizane connosco no programa Belas Manhãs. Pode sentar, meu querido, a todos os nossos convidados. Muito bom dia. Vamos logo direto à nossa cozinha, onde vamos encontrar Caia Catitia, Maloma Gul, aqui a representar Caia Catitia. Um beijinho a Rita Oliveira. A agenda está muito preenchida. Já estamos com saudades tuas. E Rita, já sabes do que eu tenho saudades também. Então, da próxima que o Maló vier cá, tens que mandar com ele. A Rita já sabe. Maló também já sabe de que eu estou com saudades, não é? Oh, sei, Já. muito bem. Bom dia, Maló. Bom dia para todos os espectadores, bom dia para todo Moçambique, para todo mundo que nos vê a partir da TV da Miramar, quero dizer. Agora, o que temos hoje? Jardineira. O chefe Rogério já disse-nos que é jardineira de vitela de carne, mas os ingredientes que estão aí, Maló, e o que é necessário para esta jardineira, o A massa de acompanhante, tomate. tudo. A massa de tomate, Sim. o alho, o sal, a ervilha, o pimenta preta, o colorão doce e o caldo, feijão verde, a batata, os verdes e um bocadinho de malaguete para quem gosta e a cenoura, o chouriço, a carne de vaca e o arroz. Ok. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo, já piquei a cebola, vou turar a cebola para refogar a carne. Ok. Primeiro, vais colocar a cebola cortada aos cubos A cebola picada nesse caso. ou bem picadinha? Sim, sim. Ok. Então, enquanto isso, vou temperar a carne com alho. Vou tirar um bocadinho do O sangue da carne. excesso, né? De sangue ou água. Então, vou temperar a carne com alho Ok. e um bocadinho Vinagre. de vinagre Ok. e um bocadinho de louro também. Ok. Vai mexendo. Vou mexendo. Já agora, o básico, né? Que é o sal também, tem que ver. Sim. Ok. Sal iodato, que é o adequado para si e para a sua família. Aí está. E deixas a marinar quanto tempo? Ou não chegas a deixar a marinar? Por uns 5 ou 10 minutos, né? Ok. E vemos aí também que a folha de louro está incorporada neste ato de marinar, não está incorporada no ato da cozidura. Não, Qual é o motivo? Dará algum sabor especial à carne? É que ali quando vai já na panela, ele só vai torar. Ok. Enquanto aqui ele vai ter tempo de juntar-se com o alho e a carne também. Ok. Aí é aquilo que se diz, são os pequenos segredos da cozinha, Os não é? truques. Os truques mágicos. Como o chefe Rogério tem os truques, o truque Não, é chinês. que a ciência da cozinha. A cozinha tem uma ciência que não é diferente da matemática. O que conta mais é o final. Ok. É o final. Já agora também vou fazer um arroz branco. Tenho aqui o arroz. Vou passar água nele. Ok. Aí estão as dicas
da culinária de hoje, o cardápio. A água já está a ferver, não é? Para poder receber o arroz. O arroz é simples, não é? É um arroz simples. Como já temos temperos no molho, né? Não vale a pena fazermos um arroz diferente. Claro, com certeza. Está aí a dica, o arroz está aí também. Esta é a dica de hoje, o cardápio para este dia, jardineira de vitela, sugestão de Caia Catitia para todos os nossos telespectadores. Danissa, já vamos falar sobre a literatura infantil. Hoje, em especial, o Dia Internacional do Livro Infantil. Mas acompanhamos a nossa sociedade que, infelizmente, as crianças não têm o hábito, ou poucas crianças são as que têm o hábito pela leitura, e incentivar a criança à leitura. Isso depende de todos nós, principalmente da comunicação social, mas especialmente dos pais encarregados de educação. Exatamente, a iniciativa dos pais encarregados de educação é também responsabilidade dos professores, porque disse que a criança, o primeiro contato dela com as letras é na sala de aulas com os professores, e depois a seguir os pais em casa irão, na verdade, complementar este aprendizado das crianças. E porque hoje, Eunice, é o Dia Internacional da Literatura Infantil, temos o escritor Alex Dow e também temos a escritora Fátima Langa, que ambos têm uma particularidade. As suas escritas também são feitas para crianças. Sim. Daí que é importante, de facto, nós nesse dia ressaltarmos o trabalho que eles têm feito pelo incentivo do gosto pela leitura, que na verdade não é uma tarefa muito fácil. Pois é verdade. E acredito que é pela experiência que têm, não é? De terem, de escreverem para as crianças. Será que foi sentirem a necessidade de escrever, foi sentirem que a criança hoje, nos dias de hoje, está mais ligada à televisão, aos videogames, e o livro está a ser deixado à parte? Fátima, minha mãe. Muito obrigada, Eunice, por esta oportunidade de eu poder falar sobre o livro infantil num dia tão especial. É especial porque, conforme disse, hoje celebra-se o Dia Internacional do Livro. Bom, talvez começar por dizer porque é que se celebra esta data, né? Celebra-se esta data, primeiro porque foi escolhida por ser uma data em que nasceu um escritor dinamarquês, um Hans Christian, que escreveu muitos contos, foi dos primeiros homens a escrever vários contos infantis. Então, já lá nos anos 800, porque ele nasceu em 1805 e morreu em 1875. Mas pelo seu trabalho, de facto, o mundo achou que devia homenageá-lo em recordar esta data em sua homenagem. Por que homenagem? Por ser escritor infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil é de uma importância vital para o desenvolvimento intelectual da criança. A Eunice e a Danissa estiveram agora a dizer que as crianças têm um primeiro contacto do livro na escola, né? E os professores têm uma responsabilidade no incentivo à leitura às crianças. Mas, na verdade,
Eu diria que podíamos, talvez, reforçarmos da seguinte maneira. Eu escrevo, por exemplo, já tenho acima de 60 anos, escrevo porque, de facto, eu gosto de escrever contos. Mas, para além de gostar, neste momento há uma necessidade, de facto, muito grande de incentivarmos o gosto pela leitura aos nossos filhos. Porque os nossos filhos, de facto, acordam no ecrã do televisor. Vão para a escola, quando regressam, são bonecos animados, que são educativos, mas não se importam se aqueles bonecos estão numa língua em que eles entendam ou não. São educativos, mas o ler é muito importante. Eu reservo uma memória grande dos meus avós, bisavós, que tive a oportunidade de conhecê-los, que me deixaram um grande legado, que é a literatura oral. Deixaram-me o Karingana ou a Karingana. Este, na verdade, foi o motivo que fez com que do oral passasse para o escrito, que é o Karingana ou a Karingana, que na verdade já recebeu várias premiações. Sim, porque os meus avós, não sabiam escrever. Então, eram contos belíssimos, altamente educativos, mas que eu tenho muita pena, de facto, de não ter começado a recolher ou recordar-me há mais tempo e escrever esses contos, porque trazem sempre uma lição de moral. Baseiam-se mais em fábulas. Vamos encontrar o coelho, que é espertalhão, vamos encontrar a gazela, que é sempre uma coisa mais pacatinha, mas sempre aprendemos uma lição. Aprendemos uma lição que, escrito, já abrange a todas as crianças. Então, é uma responsabilidade, hoje é o dia de nós, os pais, encarregados de educação e avós, pararmos e refletirmos na importância que o livro tem para as nossas crianças em particular. Quem me dera se os pais começassem a pensar que, ao invés de comprar uma cerveja, uma garrafa de vinho rebuçado para as crianças, começássemos a oferecer um livro às nossas crianças. Seria muito, muito importante. Ok, é importante. Alex, mais uma vez connosco. Tu também és uma das pessoas que escreve para as crianças e vamos já pedir para mostrarmos aos nossos telespectadores as obras que trazes para nós, não é? Deixa só eu levantar-me e ver aqui, né? Para mostrar-me, não é? Para os nossos telespectadores as obras que trazes para nós. Podes falar também um bocadinho, já falaste dessas obras, mas podes falar também do trabalho que tu tens feito em prol da literatura e da leitura. Muito obrigado por essa oportunidade que dão para vir falar sobre a literatura infanto-juvenil, nesta data que a gente está a celebrar o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. É assim, talvez fazer aqui uma pequena retificação. Eu realmente não escrevo muito para crianças, escrevo mais para jovens e adultos. Há um desafio muito grande para Moçambique, acho que podemos aproveitar a data para a gente fazer uma reflexão sobre isso em relação ao livro infanto-juvenil.
Tenho a honra de ter aqui comigo a Fátima Langa, que ela é a mãe da literatura infanto-juvenil. São poucas pessoas em Moçambique que realmente optam pela literatura infanto-juvenil. Ela é um desafio grande, porque para a gente escrever o livro infanto-juvenil, assim logo a priori, parece ser uma coisa simples, mas tem lá a sua complexidade, porque nós estamos a escrever para crianças, temos que ver qual é a linguagem que a gente usa. E, para além desta coisa da linguagem no livro infanto-juvenil, há a ilustração. E esses elementos todos compõem o livro infanto-juvenil, e isto também acarreta custos elevados para fazer um livro infanto-juvenil. Temos instituições que identificam-se com o livro infanto-juvenil e apostam em alguns escritores que fazem o livro infanto-juvenil, como é a casa da Fátima. Conheço um amigo também que faz o livro infanto-juvenil. E eu acho que se nós realmente começarmos a olhar para a criança como um potencial leitor, todos saímos a ganhar. É a criança, os escritores, a própria sociedade, porque é uma maneira que a gente encontra de educá-las, né? Como se falava bem aqui, as crianças optam mais para assistir televisão, jogos, etc, etc. Temos bons programas na televisão para a criança, mas há vezes que nós não estamos por perto para ver o que é que elas estão a ver, etc, etc. Com o livro, a gente compra o livro, dá para a criança aprende a ler, aprende a interpretar o que lê, e isto constitui uma mais-valia. E como é que a sociedade normalmente recebe as suas obras infanto-juvenis? Bem, assim, mais uma vez dizer que eu escrevo mais para jovens e adultos, mas eu acho que a recepção para o livro infanto-juvenil em Moçambique está a ter marcado, e eu acho que temos que fazer mais. Um dos mecanismos para divulgar muito o livro infanto-juvenil é através de feiras. Eu já tive no passado a oportunidade de interagir com crianças nas escolas, e isto foi muito, muito interessante, porque ao irmos para a escola, nós conversamos com as crianças, eles também querem nos contar histórias. E esta interação faz com que a gente aprenda com as crianças e as crianças aprendam conosco, porque eles contam histórias interessantes que dá para a gente reproduzir para o livro, e eles, aqueles que têm vocação para a escrita, podem a partir dali aprender a escrever ou tornar-se escritores. Então eu acho que temos que realmente ir para as escolas. Os escritores precisam de ir para a escola, interagir com as crianças. Temos que fazer as feiras do livro. Temos que, nós, os pais, os encarregados de educação, temos que incentivar as crianças a optarem pela leitura. E para este ano, o que é que prepararam para assinalarmos esta data? Há alguma atividade em especial que foi desenvolvida? Bem, sim, que eu tenha conhecimento não, mas eu sim... Existem muitas atividades nos últimos dias em volta da literatura. Eu acho que isso, de uma maneira já é muito bom. Ontem fiquei a saber que houve uma atividade cultural no Gil Vicente para homenagear a Eduardo White e ao outro poeta português. Hoje sei que há um sarau cultural no Bar e Bar. Então eu acho que está a existir muita atividade em volta da literatura. Agora, se olhando mais para isto de literatura infanto-juvenil, é preciso realmente um trabalho mais aturado, bem planificado, porque nós temos um público mais sensível e temos que lidar com ela. Eu acho que a sociedade tem que se preparar para realmente criar esta oportunidade dos jovens e crianças lerem. Mas relativamente, muitas das vezes, quando nós falamos deste incentivo ao gosto, o gosto pela leitura por parte das crianças, assim como por parte dos jovens, nós reparamos também que o preço também muitas das vezes deixa a desejar nas nossas livrarias. Nós vemos que estes livros conseguem ser livros mais caros em relação aos livros, podemos assim dizer, académicos, livros conseguem ser um pouco mais caros. Não haverá também, por parte das próprias livrarias, não haverá um trabalho que deverá se fazer no sentido de poder-se baixar estes preços, porque nós vemos que eu, particularmente em casa, eu tenho uma filha de 2 anos, a outra tem 5 anos, então vamos sempre comprando os livros ilustrativos. E nestes livros a gente vê, na maioria das vezes, ela pegou lá, desenhou um pouco, se é um conto, a gente vai contando um conto à noite,
mas depois, uma semana depois, 2, o livro já não está no mesmo estado, obviamente, em que nós trouxemos. Então dá para perceber que a criança facilmente manuseia o livro, mas também ao mesmo tempo acaba se estragando, perde a qualidade facilmente. Então não seria este o motivo talvez de nas livrarias se fazer esse trabalho no sentido de poder-se baixar o preço, e também as crianças são muitas, para que todas elas possam ter acesso a estes livros e possam ser os mais variados, porque eu não acredito que um livro seja suficiente para a criança ter o livro durante um ano. Um ano tem 12 meses, não é? E estamos a falar de 30 dias, estamos a falar deste incentivo pelo gosto, pela leitura. Trocar uma cervejinha por um livro quer dizer que temos que também, a criança tem que ter mais quantidade de livros. Recordo-me que até na altura, quando eu era criança, existiam muito os almanaques, em que íamos trocando, mas este é um facto que nestes últimos dias praticamente perdeu-se este hábito, porque para encontrar o tal almanaque nos dias de hoje é muito caro. Estamos a falar de cerca de 800 meticais a 1000 meticais, é muito. Bem, assim, isto das livrarias, por exemplo, terem preços bonificados para os pais adquirirem o livro para os seus filhos é uma coisa um pouco complexa, porque tem a livraria, tem a editora, tem o escritor. É assim, como eu dizia, o livro infanto-juvenil tem lá os seus custos, porque geralmente são livros ilustrados e a cores. Então, no processo de impressão desses livros, acabam sendo caros. E como todos precisam de ganhar, aí temos que encontrar realmente um meio termo para realmente encontrar-se o livro a um bom preço. Um dos mecanismos que eu já havia citado aqui é fazendo as feiras do livro, onde realmente lá vamos ter instituições que vão financiar essas feiras e nós podemos vender o livro a preços bonificados. Agora, é assim, propriamente fazer o livro a um preço um pouco mais baixo, não acredito que seja possível. O livro que tu te referes, Infantos Juvenis, por exemplo, são caros, são os livros importados ou de escritores estrangeiros. Se fores olhar para os livros da Fátima, eu acredito que são livros que têm bons preços, porque tem patrocínio. Tem patrocínio dessas instituições que se identificam com literatura infanto-juvenil ou com literatura de uma forma geral. Então, é preciso apostar nos escritores moçambicanos de literatura infanto-juvenil, porque aí nós vamos encontrar livros que se identificam com a nossa cultura, onde os meninos, quando forem a ler, vão encontrar algo que tem a ver com eles, e temos essas instituições que apoiam, aí nós podemos encontrar realmente o livro a bom preço. Mas aí está, Eunice, é que essas instituições que apoiam, por exemplo, têm há um certo limite de reprodução. É difícil encontrar-se, por exemplo, podemos encontrar em algumas livrarias, mas não em grande número, um livro, por exemplo, da Fátima Langa. É que estamos numa, não é? Uma problemática que, de facto, precisa ser feita, não é? Temos aqui o livro da Fátima Langa e nós vemos que é uma edição, normalmente, quando são nós vemos que há limitação no número de reprodução, daí que pode chegar para Maputo, mas, por exemplo, não chega para as províncias, ok? Sim, claro. E pronto, eu acho que é neste sentido que, efetivamente, temos problemas sérios. É preciso impulsionar, mas também há que debater esta realidade. Danissa, falando em impulsionar, incentivar a leitura, isto não é só das crianças, mas também no seio dos estudantes universitários de Literatura e Ciências da Universidade de Eduardo Mondlane, existe também fraca procura pela literatura, a leitura no seu todo, e por isso é que vocês criam também o Sarau Cultural, que é para incentivar os jovens estudantes a lerem. Exatamente. Muito bom dia e obrigada pela oportunidade. A questão da leitura, particularmente na Faculdade de Letras e Ciências Sociais, que é onde nos inserimos, da UEM, é uma questão fundamental. Primeiro porque, obviamente, ninguém faz um curso ligado à área da literatura, da linguística, das letras ou ciências sociais sem leitura. Por um lado, nós temos aquela que consideramos a leitura convencional,
que é aquela que se faz por recomendação bibliográfica de docentes, que é aquela que nós precisamos para elaborar um determinado trabalho, que precisamos para resolver algum exercício. E fora isso, nós olhamos também a leitura no âmbito mais amplo, que é aquela leitura que nós fazemos para aumentar o nosso conhecimento como pessoas, como estudantes também, para aprofundar mais as áreas do saber, porque ler não é apenas fitar os olhos num documento, tirar aquilo que é importante para fazer algum exercício, para fazer alguma disciplina e pronto. A leitura é muito mais do que isso. A leitura é um campo aberto, é um campo vasto, e é necessário para que nós possamos sair daquilo que nos prende a nós mesmos e podemos observar o mundo com olhos diferentes. É aquilo que Fernando Pessoa dizia aqui: eu leio e me liberto, sou livre. Eu aprendo a objetividade, aquilo que realmente é. Eu saio do meu mundo, aquilo que eu achava que é tudo, para observar o mundo exterior, aquilo que me está em volta. Então, é com base nisso que nós criamos iniciativas a nível da faculdade para poder incentivar os estudantes a lerem. Okay. E isso foi exatamente feito através de saraus culturais, que são promovidos pelo Clube de Leitores, que é um grupo de estudantes lá da faculdade, que organiza sessões... E temos algumas imagens, né? Exatamente. Sim. Ok, que as imagens estão aí na tela. E há quanto tempo é que acontece isso, Xércia? Os saraus culturais acontecem geralmente mensalmente. Uhum. Aí temos a imagem da foto da conversa com Aurélio Furdela. Este foi o lançamento do livro do professor Almiro Lobo, que é um dos professores que tem colaborado conosco. Aqui temos também a imagem de uma outra conversa. Penso que esta foi com o Chiguiana da Luz, sim. Conversa com Chiguiana da Luz, conversa em volta da obra Lágrimas da Vida, Sorrisos da Morte. Ok. Uau. Então, neste sarau cultural, nestes momentos que têm tido entre estudantes universitários, vocês já viram a mudança, já conseguiram notar que depois do sarau há sim uma mudança e uma procura pela literatura? É possível notar sim mudanças nos estudantes. Particularmente, eu não tenho indicadores para falar dos estudantes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais no geral, mas vou falar em particular dos estudantes do Clube de Leitores, que é de onde eu faço parte, né? E daqueles que têm nos procurado para ter sugestões de obras para ler, de escritores e por aí em diante. Temos notado essa procura, esse interesse por ler mais, ler com qualidade, porque também não basta ler, é preciso saber o que ler e como ler, né? Claro. Para saber como aproveitar aquela leitura. Então, é mesmo nesse sentido em que nós criamos o Clube de Leitores, no qual nós fazemos rodas de leituras, em que nós lemos uma obra, depois discutimos sobre essa obra, sobre o autor dessa obra, e vamos discutindo sobre diversos assuntos abordados naquela obra no âmbito mais geral, ligado à literatura ou da vida e por aí em diante. Ok, nós vamos agora ter Janat Issouf, é vosso colega, sim. É isso? E vai declamar, né? Ele é nosso colega, ele é também membro do Clube de Leitores, membro do núcleo de estudantes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais, e vai nos brindar aqui com um texto, com uma declamação. Ok, aí vem ele para poder declamar para nós. Aí o microfone. A prova viva do gosto pela leitura. Pois. Qual é o poema que nós vamos ter agora a oportunidade de ouvir, a declamar e ver? A voz do silêncio que brada em mim. Ok, tudo bem. Aí estão as câmaras, o microfone. Pode-se declamar. A voz do silêncio que brada em mim. Às vezes, quando o coração é forçado a isolar-se, uma suave angústia inunda levemente o nosso peito, fazendo brotar a vontade de chorar, encher mar de sagadas lágrimas
causar enxurradas de um soror atormentador, sacudir as habitações daqueles cujo desiderato é ver-nos isolados na lamentação da amargura, salpicando o mantimento obscuro da injustiça. A 360 graus de cambalhota, giro maiúsculo cuja pujança transcende a plenitude dos sonhos impossíveis e das humildes imaginações de modestas crianças e sábios velhos, flores vibrantes cujo vigor viu-se pelos tempos dilapidar-se nas malvadas e corruptas mãos de um vilão hoje tido como um rei, a quem uma miríade de gente confiou o seu coração, julgando ser ele o esperado salvador de uma pátria cansada de lastimar pelos idos filhos, amadas filhas, desonradas mães e avós, ignorados avós, bibliotecas queimadas por aqueles que ignoram a história passada, a experiência, relevando o presente a um futuro desconhecido e amargo, que ainda hoje nos atormenta e não bem se entende. Por conseguinte, ando sigilosamente às espreitas, vigiando o silêncio dos passos alheios, pois uns me querem tragar como o leão a gazela. Para me escapar do predador, sou veloz no pensar, ajo logo que de mim as trevas se avizinham. O que sou, procuro ser. O que não sou, por obséquio, não figuro parecer. Pois paredro, ninguém disse que sou. Ena, flores murcham, planos fracassam, ímpios perecem, professores, esses não, permanecem. Quero ser professor. Hoje, um pouco sou, cogido por mentes e alfarrábios do atual. Aquilo que muito no porvir, as reticências segredam. Um sonho que ainda hoje não bem se entende. Por isso, quero continuar vivo, cuidar da próxima geração. J. de Jesus, Janato. Muito obrigado. É impossível declamar este poema sem antes passar pela escrita. Pois é verdade. E olha, é assim mesmo que nós agora vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos já com muito mais para ti. Até já.